Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Luzia Cibele, sou enfermeira, sou mestra, e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre os índices prognósticos em unidade de terapia intensiva, bem como a gente vai falar também um pouco sobre os scores de alerta precoce, já que eles são índices que caminham juntos, que andam aí de mãos dadas, então a gente vai dar uma passada, certo, por esses índices, por esses scores. Tentei trazer de uma maneira mais clara, mais objetiva, para a gente não se alongar tanto, certo? Então, vamos lá. A gente inicia aqui, né, com o objetivo dessa palestra, que é apresentar os índices prognósticos e também os scores de alerta precoce como instrumentos que podem ser utilizados para delinear estratégias e também as prioridades assistenciais que a gente tem para os nossos pacientes graves, não só dentro da unidade de terapia intensiva. Lembrando que em muitos locais, nas clínicas, por exemplo, no pronto-socorro mesmo, nós possuímos pacientes graves. Muitas vezes no próprio ponto-socorro a gente tem pacientes entubados, a gente tem pacientes que utilizam drogas vasoativas. Então, isso não serve somente para a unidade de terapia intensiva. Onde tiver aí um paciente grave ou com uma potencial patologia, né, que possa levar a uma gravidade clínica, a gente pode estar utilizando tanto os índices prognósticos quanto os scores de alerta precoce. Então, inicialmente, a gente precisa realmente descrever, né, o que é um paciente grave. O Ministério da Saúde ele tem alguns protocolos que falam sobre o que é realmente o paciente grave, como que a gente identifica aquele paciente que se apresenta para a gente com algumas alterações fisiológicas, algumas alterações aí, instabilidades hemodinâmicas também. Nem sempre o paciente grave vai ser só aquele paciente que está entubado, tá? Então, a gente precisa enumerar alterações clínicas de gravidade e apresentar algum tipo de instrumento que vai auxiliar a minha equipe, né, a identificar esses sinais de deterioração que o paciente dá antes do pior desfecho, que é a parada cardiorrespiratória, seja na UTI, seja numa clínica, seja num pronto-socorro, ok? Então, o que realmente é um paciente grave? É aquele paciente, gente, que vai apresentar uma alta morbidade e uma mortalidade também elevada, certo? Então, a gente precisa, né, a equipe inteira, como um todo, ela precisa que haja um reconhecimento imediato desse paciente e também o manejo precoce, certo? Adequado desses indivíduos que já estão doentes ou que podem piorar, para que a gente possa prevenir uma piora e que a gente possa aumentar as chances desse paciente grave de recuperação, certo? Essa abordagem proativa pode anular a necessidade de internação em uma UTI, bem como reduzir a mortalidade e a morbidade desses que já estão internados. Uma coisa, gente, a gente precisa lembrar que o paciente que está internado numa UTI, ele custa muito dinheiro, certo? O leito da alta complexidade, ele custa muito ao SUS. Então, quando a gente tem uma abordagem proativa, a minha equipe sabe o que fazer, quando fazer, por que fazer, né? A gente tem aí a diminuição de dias de internação ou ainda tem a anulação de uma necessidade de internação em UTI. Então, a gente acaba também reduzindo custos para a minha instituição, reduzindo custos para o SUS como um todo. Então, isso também é muito importante. Sabendo e lembrando sempre que quanto mais dias o paciente passa internado na UTI, pior é o prognóstico dele. Os dias de internação de UTI estão diretamente relacionados ao aumento do óbito, ao aumento da mortalidade na unidade de terapia intensiva. Então, a gente tem o maior exemplo, né? A gente tem a parada cardiorrespiratória. Então, a maior parte dessas paradas intra-hospitalares, certo? São causadas por assistolia ou ASP, né? Que são aqueles dois ritmos não chocáveis, diferente de FVTV, que são os ritmos chocáveis. E os ritmos não chocáveis, eles têm um desfecho mais insatisfatório. E essas paradas cardiorrespiratórias, elas não são repentinas e também não são imprevisíveis, certo? A literatura mostra pra gente que os pacientes, eles dão sinais de piora clínica, mas muitas vezes são sinais, nos sinais vitais que a gente somente coleta, não consegue interpretar esses dados. Então, são coisas que passam pela gente despercebidas e a gente só vai prestar atenção quando o paciente ele chega aí na parada cardiorrespiratória, certo? Que geralmente ela vai se apresentar como uma etapa final de uma sequência inteira de deterioração clínica que a gente não conseguiu perceber. E a única abordagem com possibilidade de sucesso realmente é a prevenção. É a gente estar prestando atenção ali no nosso paciente à beira-leito. A gente tem aqui, né, como eu falei,
Os estudos mostram que 66% dos pacientes eles apresentam sinais e sintomas anormais em até 6 horas antes da parada. 70% dos pacientes apresentam evidências de deterioração respiratória nas 8 horas que antecedem a parada. Então, esses estudos eles elencaram pelo menos 6 pontos anormais aí, né, de anormalidades fisiológicas que os pacientes eles podem mostrar para a gente antes desse pior desfecho, que vão ser diminuição de nível de consciência ou confusão aguda. Também o paciente pode apresentar hipóxia, taquipneia, hipotensão, temperatura alterada, né? Se for, por exemplo, um paciente que teve trauma de crânio, temperatura pode alterar dependendo de lesão. Então, dentro desses eventos, os mais comuns realmente que se mostram para a gente são a hipóxia, certo? E a hipotensão. Então, gente, para o sucesso, né, o reconhecimento e o tratamento efetivo dos pacientes com risco de parada cardiorrespiratória são fundamentais. Realmente reconhecer o meu paciente, ter um plano de cuidados ali, conseguir fazer uma classificação desses pacientes, quem é que precisa de cuidado intermediário aqui, quem é que precisa de cuidado semi-intensivo, quem é de cuidado intensivo, certo? Então, quando a gente tem esse reconhecimento precoce e o tratamento efetivo de todos esses sinais que o paciente dá para a gente pode prevenir até 79% as paradas cardiorrespiratórias, em 55% o número de óbitos e 54% de admissões não planejadas na UTI. Porque vale lembrar que um paciente, por exemplo, um paciente neurocrítico, quando ele sai de centro cirúrgico, por exemplo, ele precisa da sua vaga lá de UTI. Então, já é um paciente planejado. Mas tem aqueles pacientes que estão na clínica, estão no pronto-socorro, que eles não têm uma admissão em UTI planejada, ele tem um rebaixamento ali de nível de consciência inexplicável, e lá vai, né, a gente precisar admitir esse paciente sem nenhum planejamento. Então, o reconhecimento precoce pode diminuir isso aí em até 54%, o que é um belo número. É mais da metade, tá ok? Então, como eu posso reconhecer, né, esse paciente grave? São aqueles pacientes que eles precisam de observações regulares. Gente, eu não posso ter um paciente ali que eu acho que ele é grave e só observar ele a cada 8, 12 horas. A gente precisa combinar a frequência de observação com a gravidade da doença que aparece ali para mim. A observação de sinais vitais é uma coisa de fundamental importância. Pode parecer uma coisa banal, mas é através daí mesmo que a gente vai perceber se o paciente está tendo uma piora. E toda a equipe ela precisa ser treinada para reconhecer esse paciente, para monitorá-lo da maneira adequada e para manejá-lo, certo? E aqui a gente também precisa falar muito sobre a educação continuada, né? A gente precisa de uma equipe treinada, uma equipe que estuda, uma equipe que realmente é uma equipe, certo? A enfermagem ela precisa se apropriar do seu processo de trabalho, precisa entender a SAI como uma ferramenta de organização do seu setor, uma ferramenta de organização do seu processo de trabalho. Então, quando a gente tem uma equipe que sabe o que fazer, quando fazer, por que fazer, isso é diretamente ligado, certo, a uma diminuição de mortalidade, porque você tem uma equipe ali treinada para reconhecer, intervir e manejar esse paciente grave. Então, aqui a gente traz algumas alterações de órgãos-alvo. A gente tem pulmão, coração e cérebro, né? Essa tríade real aí do nosso corpo. A gente pode ter taquipneia, taquicardia, hipotensão e principalmente aí a alteração no nível de consciência. Seja aquele paciente letárgico, aquele paciente que tem algum tipo de inquietação, de confusão e aquele paciente que teve uma queda do nível de consciência mesmo. Então, esses aqui são alguns sinais, certo, que o paciente pode dar para a gente de que ele está sofrendo uma deterioração clínica ali na nossa frente, antes da parada cardiorrespiratória. E aí os índices prognósticos em UTI, né, eles são utilizados há muito tempo no mundo inteiro, certo? Com o sistema de classificação de pacientes também. E eles, no geral, foram desenvolvidos para serem utilizados na UTI, porque na UTI a gente tem alguns meios laboratoriais que muitas vezes nós não temos acesso no pronto-socorro, dependendo aí do serviço que a gente esteja, certo? Então, a gente tem principalmente os que a gente vai conversar hoje, né, que são os mais presentes na minha realidade, na realidade do Brasil todo, de acordo com a literatura, o APACHE e o SAPS também, certo? Então, por que, né, que a gente precisa começar a incorporar esses índices prognósticos na nossa prática?
a gente teve aí um crescimento enorme da assistência intensiva, um aumento da diversidade de pacientes graves. É só a gente lembrar da pandemia, né, que a gente teve aí um aumento enorme de leitos de UTI, de profissionais precisando estudar e se capacitar para cuidar desses pacientes graves, aumento do número de especialistas. Isso faz com que esses pacientes graves eles tenham uma assistência melhor realizada e alta tecnologia empregada na unidade de terapia intensiva também. Então, quando a gente começa aqui pelo SAPS, certo? Ele surgiu da necessidade de adequação dos índices prognósticos a diferentes populações, porque existem muitos índices, gente, que eles são utilizados somente para populações específicas. E muitas vezes a minha UTI ela é geral. Eu não tenho uma UTI cirúrgica, uma UTI cardiológica, uma UTI só neuro, uma UTI só oncológica. Eu tenho uma UTI geral de trauma, de cirúrgica, de cardiológica, tudo junto. Então eu preciso de um índice que consiga abarcar toda a minha população de pacientes graves para que eu possa fazer com todo mundo. Então, o SAPS, certo? Ele reuniu informações de UTIs do mundo todo para fazer com que isso aconteça. Então, ele é composto por 20 variáveis que são subdivididas em 3 grupos que a gente vai falar agora. A gente tem o grupo 1, corresponde às informações de paciente antes da sua admissão na UTI, tais como idade, estado prévio de saúde e dias de internação anterior. Vamos lá. Variáveis. A gente tem primeiramente a idade. Menor que 40 anos, o paciente ele já não vai pontuar. Maior ou igual a 40 e menor que 60, o paciente já vai pontuar 5. Se vocês prestarem atenção, a idade vai aumentando e a pontuação também, porque a idade é uma variável que está diretamente ligada a um pior prognóstico do paciente, principalmente na UTI, tá certo? A gente tem também comorbidades. Se o paciente ele faz quimioterapia, ele pontua 3. Se ele tem cirrose, se ele está com AIDS, se ele tem algum tipo de metástase, a pontuação também vai aumentando. A gente tem outras variáveis como dias de internação prévios, porque a gente precisa lembrar que nem todo paciente vai entrar no hospital diretamente na UTI, gente. Certo? O paciente muitas vezes passa muito tempo para conseguir uma vaga. O Brasil é um país um país continental, dimensões continentais, é um país enorme. Então, a oferta de leitos de UTI ainda é muito deficiente. Apesar de ter tido um aumento muito grande, né, na pandemia, a gente ainda tem uma deficiência. Então, muitas vezes o paciente ele entra, fica numa sala vermelha, ele fica numa clínica esperando, ele fica num pronto-socorro, tá? Então, dependendo de dias antes da internação na UTI, ele também vai pontuar. Se são menos que 14 dias, ele não vai pontuar nada. Se é maior ou igual a 14 e 28, né? Entre 14 e 28, ele vai pontuar 6. E se for maior ou igual a 28 dias, ele vai pontuar 7. A procedência também é importante no SAPS, a gente utiliza isso. Se o paciente vem para a gente do centro cirúrgico, certo? A gente não pontua, porque muitas vezes, quando o paciente vem para o centro cirúrgico, a UTI já está ciente se esse paciente ele vai precisar ou não de um leito de UTI, não é uma admissão assim inesperada, né, no susto. Então, ele não vai pontuar. Se a gente vem do pronto-socorro, a gente admite esse paciente do pronto-socorro, ele já vai pontuar 5. E se ele vem de outra UTI, seja da mesma instituição, ou seja, de outra instituição que fez uma regulação aí entre hospitais, ele já vai pontuar 7. E fármacos vasoativos, certo? Se o paciente, isso aqui tá trocado, viu, gente? Se o paciente ele estiver utilizando já fármacos vasoativos, ele pontua 3. Se ele não estiver utilizando, ele não vai pontuar. Foi só um erro aqui de digitação. Mas a gente sabe que o paciente que está utilizando alguma droga vasoativa, ele apresenta alguma instabilidade hemodinâmica. Então, aqui nesse primeiro grupo de variáveis no SAPS, ele já vai pontuar. A gente tem aqui a figura 2, que corresponde às 5 circunstâncias de internação. O motivo da internação, cirurgias prévias ou algum tipo de infecção também, certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui as variáveis, novamente, pode ver que é a mesma coisa do grupo 1. Admissão programada, nenhuma. Por exemplo, o paciente veio de centro cirúrgico, a UTI já estava ciente que ele vinha, então é admissão programada, certo? Nenhum ponto ele vai receber. É uma admissão não programada. O paciente rebaixou a consciência lá no centro, lá no pronto-socorro e precisou de uma vaga de UTI urgente ali, é uma admissão não programada, ele já vai pontuar. Se é urgência, se teve a cirurgia na admissão, qual foi o status cirúrgico, certo? Se for uma emergência, foi um trauma, foi um traumatismo craniano, o
paciente vai pontuar 6, que é a maior pontuação dessa variável, uma cirurgia de emergência. Tipo de operação, certo? Vocês podem ver que ele é negativo agora também, certo? Se foi um transplante, se foi um trauma, se foi uma cirurgia de AVC, né? Precisou fazer aí, teve um AVC hemorrágico, precisou fazer alguma intervenção cirúrgica. Admissão na UTI, acrescentar 16 pontos. Então, vamos lá. A admissão foi pelo quê? Foi neurológica? Foi uma convulsão? Foi por coma? Ele teve um déficit focal? Efeito de massa? Ele tem um tumor? Então, você vai colocar os pontos correspondentes. Foi uma admissão por motivo cardiológico, mas o quê? Arritmia? Teve um choque? Qual o tipo de choque? Hemorrágico, não hemorrágico, distributivo? Coloca a pontuação. Não, a causa foi algum problema no abdômen agudo, pancreatite, falência hepática, pontua. E se teve algum tipo de infecção, principalmente as respiratórias, que são as sepses de foco pulmonar, né? Elas são os principais tipos de infecção que a gente encontra assim na unidade de terapia intensiva, principalmente por causa da ventilação mecânica, né? Que a gente tem a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, a infecção respiratória ela é muito encontrada nas unidades de terapia intensiva. Então, esse aqui é o grupo 2 do SAPS 3. E aí, a gente tem o grupo 3 das variáveis. A gente vai começar aí pela escala de Comet-Glasgow, certo? Tem a pontuação de acordo com o número da escala que o paciente conseguiu atingir. Frequência cardíaca, pressão arterial sistólica. A gente tem a questão da oxigenação, certo? Relação de ventilação mecânica e relação PaO2-FiO2, certo? Com ventilação mecânica, sem ventilação mecânica, isso também é levado em consideração para o SAPS, porque nem todo paciente que está na UTI ele está em ventilação mecânica, certo, gente? Isso é muito importante de dizer. A gente tem a temperatura, certo? Menor que 34,5 já pontua 7. Se for maior que 34,5, o paciente já não pontua. Questão dos leucócitos, questão de plaqueta, o pH, a gente tem que observar bastante também a questão da gasometria, tá bom? O pH, né, a creatinina, bilirrubina, temos que ver aí funcionamento renal. Os rins são órgãos que sofrem muito na unidade de terapia intensiva pelo volume que é infundido nos pacientes, pelo tipo de medicação que fica ali na bomba de infusão 24 horas. Então, não é incomum que o paciente ele faça uma lesão renal aguda e precise fazer ali a hemodiálise enquanto ele está na UTI, certo? Tem que avaliar a bilirrubina também. Então, esses 3 são os grupos de variáveis do SAPS, e aí no final você vai fazer toda a sua pontuação e ver qual é o prognóstico desse paciente. Se ele tem um prognóstico ruim, quantos por cento de mortalidade, tá? Então, por isso que ele é um índice prognóstico, porque a gente faz isso diretamente aí na entrada do paciente na admissão da UTI para ver como que esse paciente ele vai mais ou menos aí se comportar. Gente, isso aqui ele não tem 100% de especificidade, de confiabilidade. Isso aí é um norte para a gente saber quem é que está entrando mais grave, quem é que eu tenho que intervir, quem é que eu tenho que observar melhor, certo? Então, aqui a gente tem o Apache também, certo? Vamos lá. O Apache, ó, vocês podem ver que ele parece um pouco com o SAPS, mas ele não tem a divisão de grupo 1, 2, 3. Você vai fazer isso aqui, ó. Idade, temperatura, frequência cardíaca, se está em ventilação mecânica ou não, a FiO2, PO2, PCO2, questão de pH, certo? Questão de creatinina, ureia, bilirrubina, hematócrito, tudo isso aqui são exames que geralmente, né, o intensivista ou o plantonista pede com muita frequência na UTI. Então, são dados que você consegue coletar ali na sua unidade de terapia intensiva. E por que esses índices são mais utilizados na UTI? Exatamente pelo que eu falei anteriormente. A gente tem, muitas vezes, um déficit de conseguir coletar esses dados numa clínica ou num pronto-socorro, numa sala vermelha. Então, esses dados eles são melhor preenchidos na unidade de terapia intensiva. Então, isso aqui pode servir como base para pesquisas fantásticas de perfil, de mortalidade, pesquisas que sirvam para embasar protocolos assistenciais na sua instituição. Então, são índices prognósticos fantásticos que, quando aplicados corretamente, eles nos dão muitas respostas, certo? A gente tem ali condições de saúde crônica,
tem algum tipo de imunossupressão, se tem AIDS, se tem cirrose, se tem algum linfoma, se tem leucemia, se tem alguma falha hepática, se tem cirrose, certo? As informações de admissão, de onde que ele veio, se é readmissão, se teve uma cirurgia de emergência, quantos dias pré-admissão, certo? E o diagnóstico de admissão, se não teve operação, se é um pós-operatório, e aí você vai calcular. Existem sites na internet que já calculam para você o score tranquilamente. Então, muitas vezes você só coloca lá no site, vai analisando os dados, né, laboratoriais do seu paciente e o site mesmo vai dar para você o seu APACHE e através da pontuação você vai aí fazer o seu plano de cuidado, o que é que você vai ter que fazer com esse paciente. Se é um paciente que está com um prognóstico muito ruim, se é um paciente que está aí com um prognóstico médio, um paciente é grave, mas ele é estável. Então, isso aí vai depender muito da sua condição de julgamento clínico também, ok? E aí a gente tem o SOFA, né, muito conhecido, inclusive alguns estudiosos falam que o SOFA ele está para sofrer uma mudança, é um score aí muito já que todo mundo conhece, que todo mundo utiliza, né? A gente fala muito dele na sepse, certo? Ele avalia, né, o avanço de uma disfunção orgânica, aí, principalmente em sepse. E a gente tem a pontuação do SOFA, essa pontuação, por exemplo, quanto menor, né, a pontuação do SOFA, menor a mortalidade. Então, a gente vê aí um SOFA que entre 15 e 24, a mortalidade ela vai ser aí maior que 90%. Então, isso aqui também é um índice prognóstico que a gente pode utilizar na UTI em pacientes com sepse. A gente tem a pontuação, né, de 0, classificado como dentro dos parâmetros da normalidade, e 4, alto grau de disfunção. E o SOFA ele tem um máximo de 24 pontos, certo? A pontuação deve ser calculada 24 horas após a admissão e a cada 48 horas depois da admissão. Por isso que o nome dele tem o sequencial, certo? Porque não é um score que você vai fazer uma vez e vai largar. Você precisa ficar analisando o seu paciente sempre. Lembrem que é um paciente grave, gente. Isso aqui ele não tem que ser um trabalho a mais, tem que ser um trabalho normal, certo? É um paciente grave, você tem que observá-lo. Não é deixar ele lá e só observar a cada 12 horas 24. Não. Você precisa estar ali à beira-leito do seu paciente mesmo. Apesar, eu sei, de todas as burocracias que a UTI possui, muitos papéis, muitas fichas para preencher, prontuário de paciente, avaliação, procedimentos, mas o paciente ele realmente precisa da gente ali à beira-leito. Quanto mais grave for, né, o COFEN ele tem resoluções de horas de enfermagem. Quanto mais grave o paciente for, mais horas de enfermagem, principalmente do enfermeiro, esse paciente ele vai precisar. Então, aqui a gente tem, certo, o SOFA, a gente tem por sistemas, questão de respiração, se tem um suporte respiratório, se não tem, questão de coagulação, como que está plaquetas, bilirrubina, sistema cardiovascular, se está utilizando dobutamina, adrenalina, noradrenalina, se faz o uso de drogas vasoativas, pode ver que a pontuação ela vai aumentando. O uso de droga vasoativa ela nos diz uma instabilidade hemodinâmica, o paciente ele não está estável, ok? Escala de coma de Glasgow, a gente tem a questão renal de ureia e creatinina também. Então, podem ver que também é um índice prognóstico que utiliza sinais vitais e utiliza também medidas fisiológicas laboratoriais. Por isso que muitas vezes não é tão fácil utilizá-los fora da UTI, como a gente já falou, com a APACHE e o SAPS. E aqui o Quick SOFA, que o Quick SOFA ele é indicado para que se use em pronto-socorro, né, para fazer aquela admissão ali do paciente, porque ele só vai avaliar a escala de coma de Glasgow, a frequência respiratória e a pressão arterial sistólica. Ele não vai precisar de nenhuma variável laboratorial. Então, fica mais fácil você, num pronto-socorro, você ali fazer essa questão do Quick SOFA e organizar os seus pacientes, ok? Então, a gente muda agora um pouco para os scores de alerta precoce, né? O que eles são? Como que utiliza? Quando que a gente pode utilizar? Quem é que pode utilizar? Só na UTI? Será que eu posso utilizar nas enfermarias? Será que eu posso utilizar no pronto-socorro? A gente viu que os índices prognósticos eles têm uma certa dificuldade para utilizar fora da UTI pela sua complexidade de dados laboratoriais que muitas vezes a gente não consegue utilizar fora da UTI, porque a gente pode não ter acesso.
mas os scores de alerta precoce não. Os scores de alerta precoce, eles se baseiam basicamente nos sinais vitais dos pacientes. Então, existe o crescimento, né, da procura por uma assistência progressivamente mais complexa. A população do Brasil ela está envelhecendo, né? A população do Brasil é uma população que está cada dia mais obesa, são pessoas que fumam, são pessoas que bebem. Isso são fatores de risco para diversas doenças crônicas. Então, é uma população que realmente, daqui a uns anos, vai precisar de mais assistência complexa. Esta forma de organização é essencial para concretizar os princípios, né, da Política Nacional de Segurança do Paciente, que é uma coisa que todo mundo precisa atentar, certo? E de um atendimento orientado por uma atenção eficaz, efetiva e interprofissionais. Sinais de gravidade clínica evidenciam a deterioração do paciente em aproximadamente 80% dos casos, como a gente já conversou lá no começo. Estes sinais podem ser identificados 24 horas antes do agravamento. Então, são os scores de alerta precoce que vão ligar nossa red flag, né, que a gente chama, nossa bandeira vermelha, para aquele paciente que pode estar deteriorando ali na nossa frente e a gente não está conseguindo perceber. Então, a gente tem aí uma taxa de mortalidade tirada do site que ele faz um compilado de informações de várias UTIs do país. Vocês podem observar que houve, né, um aumento exponencial em 2020, que foi o ano do auge da pandemia. Então, a gente teve aí uma taxa de mortalidade em UTI muito grande. E aí, os scores de alerta precoce, né, eles são sistemas simples de valorização dos parâmetros fisiológicos, que são sinais vitais, apropriados para a aplicação à cabeceira do doente, diferente dos índices prognósticos, certo? Lembrem que os índices prognósticos, a gente não consegue fazer a beira-leito. A gente não consegue chegar ali com um Apache só falando com o paciente. A gente precisa de quê? De dados laboratoriais. Os scores de alerta precoce, não, certo? Eles têm por base a avaliação dos sinais vitais. Tem como finalidade medir o risco de deterioração fisiológica desse paciente, permitindo a sua detecção precoce e atuação mais direta e atempada para a gente fazer um tratamento aí, um reconhecimento precoce disso. E por quê? Por quê que os scores de alerta precoce, né, eles utilizam os parâmetros vitais? Então, aqui, gente, a gente tem várias evidências científicas, certo? De que os parâmetros vitais, eles demonstram claramente uma deterioração clínica antes da parada cardíaca, certo? Então, esse estudo aqui, por exemplo, certo? Ele teve como objetivo, né, estudar a incidência de alterações graves dos parâmetros fisiológicos precedentes a eventos primários em 90 hospitais do Reino Unido. E aí, o estudo concluiu que 60% dos eventos primários tinham alterações fisiológicas já documentadas nas 24 horas precedentes. Ou seja, um dia antes, né, desse evento primário aí, essa parada cardiorrespiratória, provavelmente a equipe de enfermagem já tinha visto lá alterações nos sinais vitais do paciente e não conseguiu fazer realmente juntar esses dados e interpretar. Então já estava documentada a alteração fisiológica, mas ninguém prestou atenção, certo? A normalidade dos sinais vitais precede 79% das paradas cardíacas intra-hospitalares e 54% das mortes intra-hospitalares e internamentos urgentes na unidade de terapia intensiva. Então, esse estudo aqui ele é bem bacana, certo? Ele trouxe o nome aí, os autores, caso vocês queiram ver, só para fundamentar melhor que realmente os parâmetros vitais eles são fundamentais. Eles mostram muita coisa para a gente. Os enfermeiros, eles têm um papel fundamental, certo? Nessa detecção aí precoce, pois são os profissionais que se encontram mais tempo com o paciente. Não existe outro profissional que fique mais tempo com o paciente. É o enfermeiro que está lá aprazando o horário da medicação, que está dando medicação, que está dando banho no leito, os técnicos de enfermagem, principalmente, que estão fazendo lá as medicações, que estão dando banho no leito, estão fazendo a educação dos acompanhantes também, que conversam com os pacientes, que fazem suas anotações. Então, os técnicos de enfermagem, eles têm uma aproximação muito íntima, certo? Também são responsáveis por registrar os sinais vitais desses pacientes, né, que vão resultar das observações. E aí é a equipe de enfermagem que realmente tem que aprimorar o olhar clínico para entender ali, opa, esse sinal vital, eu acho que isso aqui está me mostrando alguma coisa. Vou chamar a equipe aqui para a gente conversar
e ver aqui o que a gente pode fazer com esse paciente, porque eu acho que esse paciente ele está deteriorando. Isso já é um alerta, certo? Aqui teve mais um estudo, só para vocês verem, que não é uma coisa inventada de hoje, certo? Isso é comprovado cientificamente, é baseado em evidência, certo? Esse estudo avaliou 1.000 mortes ocorridas em 10 hospitais no Reino Unido e concluiu que 5,2% dessas mortes teriam uma probabilidade maior ou igual a 50% de poderem ter sido prevenidas. Tá? Então, alterações de parâmetros vitais, eles podem dizer para a gente o que está acontecendo e a gente tem o poder de prevenir uma parada cardíaca, se a gente conseguir prestar atenção e conseguir intervir a tempo. Então, a gente tem alguns objetivos aqui dos scores de alerta precoce, né? Garantir o atendimento precoce através da identificação dos sinais de deterioração do paciente, que eu já falei isso aqui 1000 vezes para vocês, mas eu quero que vocês saiam com isso na cabeça, né? Sinais de deterioração clínica precoce. A gente não tem que intervir só quando aconteceu, a gente tem que intervir para não acontecer. Padronizar o atendimento de urgências e emergências em pacientes internados na unidade. Isso é de extrema relevância. Na hora da parada, por exemplo, tem equipe que não sabe o que fazer. A equipe fica perdida. O técnico não sabe o que fazer, o enfermeiro não sabe o que fazer, o médico sabe? Então, quando a gente tem um quadro, por exemplo, em caso de parada cardíaca, fulano vai fazer isso, o ciclano vai fazer isso, já deixar tudo organizado, já deixar tudo padronizado, carrinho de urgência revisado. Isso faz com que o trabalho de vocês ande melhor e que vocês tenham menos estresse, certo? Reduzir a incidência de parada cardiorrespiratórias e diminuir realmente a mortalidade intra-hospitalar. Então, aqui é mais um artigo, certo, de experiências de enfermeiros com os scores de alerta precoce. Se vocês quiserem ler esses artigos, eu coloquei aqui os títulos para vocês procurarem. Realmente são artigos muito legais, eles mostram realmente a utilização desses scores, principalmente pela equipe de enfermagem, já que é a gente que está ali há mais tempo, né, beira-leito do paciente. Então, vamos lá. A gente vai começar com o NIOS, certo? Muito bom para discriminar o risco de deterioração clínica grave e mortalidade aguda. Ele foi validado para utilização em ambientes comunitários e também no atendimento pré-hospitalar. Olha que bacana! É um score que não precisa ser utilizado somente dentro da UTI. Não precisa ser utilizado somente dentro do hospital. No ambiente pré-hospitalar, ele também teve uma utilização muito boa, certo? Demonstrou ser um bom indicador do aumento de gravidade e mortalidade em pacientes com sepse, pacientes cirúrgicos e vítimas de trauma agudo. Então, olhem como ele consegue abranger várias patologias, de sepse para trauma, entendeu? Então, é uma escola de alerta precoce muito que a gente pode utilizar a beira-leito sem nenhum problema mais, utilizando a verificação de sinais vitais. Então, a gente tem aqui, NIOS, o score, né, as variáveis fisiológicas ficam do lado, e a pontuação. A gente tem um extremo e tem outro. Por exemplo, frequência respiratória. Menor que 8, o paciente já vai pontuar 3. Está entre 12 e 20, o paciente não pontua. Mas se é maior que 25, o paciente já vai pontuar 3 também. Então, vejam, se está muito baixo ou se está muito alto, dois extremos, né, muito longe da normalidade, que é o 0, o paciente vai pontuar 3. Então, a gente tem aí, né, o SpO2, se está em ambiente ou se tem suplementação de oxigênio. Isso aí a gente vê no paciente, a gente não precisa de um dado laboratorial para isso. Questão do oxigênio, PA sistólica, frequência cardíaca, estado mental, se o paciente é alerta, se ele está aí com delírio, se ele responde a comandos de voz, certo? Ao estímulo doloroso. E também a temperatura. Então, vejam que são parâmetros fisiológicos que a gente consegue ter à beira-leito. A gente não precisa esperar os dados laboratoriais para poder usar os scores de alerta precoce. Por isso, eles são de um alcance mais fácil, uma utilização mais fácil. E aí vocês podem ver que a figura está colorida. Porque quanto maior for o score, né, mais grave esse paciente vai estar. Ele é uma red flag. Então, tá aqui, ó. Geralmente, os hospitais que utilizam os scores de alerta precoce, eles têm algo chamado Time de Resposta Rápida, o TRR, que é uma equipe treinada no score. Então, por exemplo, o meu paciente teve uma pontuação NIOS de 8.
pode ver aqui que o risco clínico é alto, então a resposta é uma resposta de emergência. Eu preciso contactar o TRR, o time de resposta rápida, para eles virem avaliar o meu paciente e decidirem comigo qual é a intervenção que vão fazer. Se vão ajustar isso aqui, se vai mudar tratamento tal, se vai levar para UTI, o que é que vai fazer para a gente diminuir mortalidade, certo? Então, de 0 a 4, um risco clínico baixo, alerta, pontuação de 3 em qualquer parâmetro individual, é um baixo médio, entre 5 e 6 é médio e agregado, né, 7 ou mais, é um risco clínico alto. Mas, gente, uma coisa muito importante dos scores de alerta precoce. Eles não têm uma previsão, né? Eles não têm uma especificidade geral. Eu não posso pegar essa pontuação de NILS aqui e trazer para a minha realidade, certo? Como assim? Eu vou explicar para vocês agora. Isso aqui tá a mesma coisa, sendo que em inglês, para vocês verem que é utilizado no mundo inteiro. Quando eu falo do MILS, por exemplo, o MILS é uma derivação do NILS. Vocês podem ver o nome. Early Warning Score modificado. É o NILS modificado, certo? A gente tira algumas variáveis fisiológicas do NILS. Por exemplo, tá aqui o Sistema de Alerta Precoce Modificado, o MILS, foi esse sistema que eu utilizei na minha dissertação de mestrado, né? A gente avaliou 101 pacientes de UTI com o MILS para saber qual seria o ponto de corte ideal para a minha instituição. O que é ponto de corte, professora? Gente, podem ver aqui embaixo, existe um código, ó, certo? Código vermelho, o paciente está em PCR já, a resposta é imediata. Código laranja é um paciente que apresenta um MILS maior ou igual a 4. Código amarelo, MILS igual a 2 ou 3. O ponto de corte é a pontuação do MILS. Para vocês terem uma noção, aqui o MILS igual a 1 é o código verde. Resposta em até 1 hora é um paciente estável. Mas na minha instituição, depois que a gente fez toda aquela... a gente tratou todos os resultados no SPSS, né? A gente fez as estatísticas, curva ROC para saber pontos de corte. A minha dissertação disse que todo paciente da minha instituição que tem um MILS maior que 1 é um paciente de código laranja. Então vejam como é diferente. São realidades diferentes. Então eu não posso pegar esse código aqui e trazer para a minha realidade. Eu preciso ver qual o ponto de corte da minha realidade. Então, o meu ponto de corte, o MILS, está diretamente ligado ao risco de óbito com o MILS maior que 1 na minha instituição. Aqui já é um MILS maior ou igual a 4. Então, vocês precisam fazer o ponto de corte, precisam fazer um estudo de validação na instituição de vocês, porque o MILS ele pode mudar bastante. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Aqui, certo? Avaliação do desempenho do MILS em hospital público brasileiro. A gente vê aqui que o melhor ponto de corte foi um score maior ou igual a 4. Esse aqui foi de um estudo no Ceará. Esse aqui, o ponto de corte, ok, maior ou igual a 4. Aqui a gente já muda. Sendo preditor de maior mortalidade intra-hospitalar e da necessidade de admissão em UTI, se maior ou igual a 5. Certo? Aqui embaixo, outro estudo já fala que o ponto de corte é um MILS de 3 ou mais. Forte preditor de desfechos clínicos, como mortalidade hospitalar, readmissão em 30 dias e maior tempo de internação. Então, vejam que cada estudo vem trazendo o seu ponto de corte. Não é uma coisa que você pode pegar e jogar na sua instituição porque não vai dar certo. Você precisa validar ele de acordo com sua tecnologia, se vai ser na UTI, se vai ser numa clínica, se vai ser no pronto-socorro, quais são os recursos materiais que você tem, seus recursos humanos, tudo isso precisa ser levado em consideração para a gente conseguir ter um score aí que realmente me diga qual é o paciente que tem uma chance de deterioração clínica, certo? Então, o MILS ele também é muito flexível, você pode colocar mais algumas variáveis no MILS para aumentar a especificidade dele, certo? Aqui nesse primeiro artigo, né, eles colocaram a relação SPO2-FiO2 para tentar aumentar o poder preditivo, certo? A gente tem também um MILS obstétrico. A gente pode colocar aqui, eles colocaram nesse terceiro artigo, um raio-x de tórax junto ao MILS para tentar aumentar o poder preditor de piora clínica, certo? E aqui o MILS ele segue aquela mesma coisa do NILS.
a gente tem um time de resposta rápida. MIUS 0, 1 e 2, pode ver que é verde. O MIUS 3 já é aí um alerta. E o MIUS maior que 4, a gente precisa realmente ter um fluxograma. Não adianta também, fui ali, vi os sinais vitais, coloquei aqui na ficha do MIUS. Acabou. Você precisa ver aquilo ali, o que é que aquilo ali está te dizendo. Não, meu paciente está com MIUS 3, então eu preciso avisar aqui a equipe e vamos ver o que é que a gente vai fazer. Não é colocar que o paciente está com MIUS 5 e simplesmente deixar ali. É um ponto de deterioração clínica. Você não pode largar aquele dado solto no prontuário. Você realmente tem que interpretar aquilo ali e chamar a responsabilidade para a sua equipe. O paciente está tendo uma deterioração na sua frente, você viu. Então, você não pode deixar passar e só prestar atenção quando ele tiver uma parada cardiorrespiratória, certo? Então, como é que a gente pode implementar, um score de alerta precoce? Gente, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa envolver a administração hospitalar, a gente precisa mostrar a importância, a gente precisa ter aí os nossos recursos para isso, certo? Avaliar o perfil da unidade. Onde é que eu trabalho? É na maternidade? Então, eu vou colocar um MIUS obstétrico. Não, mas eu trabalho na pediatria. Também tem um MIUS pediátrico. Adulto cirúrgico, a gente pode utilizar o MIUS, o NIUS. É na UTI? Coloca o MIUS, coloca o NIUS, dá certo. Então, primeiro eu tenho que conhecer ali quem eu atendo, para poder ver qual é o score, certo, que eu vou utilizar. Determinar competências. Quem vai fazer o quê? Quem é responsável pelo quê? Por que isso vai ser feito? Todo mundo na equipe tem uma responsabilidade. Porque se você não determinar competência, sempre vai ter um que faz mais do que outro. Tá? Então, a equipe ela pode se atrapalhar. Mudar a cultura de centralização do cuidado apenas no médico. Gente, equipe, certo? O paciente ele não é cuidado só pelo médico. Tem enfermeiro, tem fono, tem psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta. É uma infinidade de profissionais passando ali naquele paciente. Então, tudo tem que ser conversado com todo mundo. A equipe multi ela é de extrema importância. Empoderamento da enfermagem como parte importante da assistência. Não esqueçam que vocês sabem mais do paciente do que qualquer outro. Gente, vocês passam 24 horas ali à beira-leito. Técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, 24 horas ali com o paciente, escutando as reclamações dele, escutando o que é que ele tem para te falar, se ele está com dor, se ele mudou alguma coisa. Então, você está ali. Então, essa questão de saber, de ter o paciente tão perto, é um fator de empoderamento para a profissão da enfermagem, certo? Estabelecer mecanismos de feedback. Sentar com a equipe e saber o que é que não está funcionando. Se o MIUS não está dando certo, vamos tentar implementar outro. O MIUS ficou melhor. Se estão entendendo por que o MIUS é importante. Tudo precisa ser conversado. Comunicação quebra barreiras enormes. Então, a equipe ela precisa ter uma comunicação efetiva. Medir a eficácia do MIUS, certo? Ou do MIUS, ou de qualquer outro score, qualquer outro índice que vocês coloquem. Não é porque ele foi validado aqui comigo, que colocando aí na sua instituição ele realmente dê certo, às vezes não vai dar. Às vezes não vai dar, às vezes as pessoas não vão aderir. Então, realmente tem que medir a eficácia, tem que ver se está dando certo. E fornecer educação continuada e tratamento. Não adianta você chegar e falar assim, a partir de hoje a gente vai medir o MIUS do paciente. Porque muita gente não sabe o que é uma escola de alerta precoce, nunca ouviu falar. Não, a partir de hoje aqui na UTI a gente vai avaliar os SAPs de todo paciente que entrar. Muitas vezes a pessoa não sabe o que é SAPs, ela nunca ouviu falar. Então ela não vai fazer, e se fizer, vai fazer errado. Então você vai ter que fazer, você vai ter que trabalhar 2 vezes. Então pegue a sua equipe, junte, faça essa questão da educação continuada, treine a sua equipe. Condutas padronizadas, elas salvam vidas. Então treinamento, ele é uma coisa que precisa haver sempre. Não é fazer um treinamento uma vez a cada 6 meses. Não, faz um treinamento a cada 15 dias, um treinamento por mês. O importante é que haja essa educação continuada sempre com a equipe, onde isso for ser implementado, seja numa UTI, seja numa sala vermelha, numa clínica. A equipe ela precisa ser treinada, tá? Então, aqui são algumas referências. Eu agradeço a vocês por chegarem ao final dessa aula e muito obrigada, gente.